Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos, que Deus continue abençoando a sua vida, onde você estiver. Que a paz de Cristo, que excede todo o coração, todo o entendimento, tome conta agora da sua vida. Aproveitando aqui o ensejo, eu quero desejar também a todos os pais um feliz Dia dos Pais. Também eu quero agradecer a você que se inscreveu aqui no nosso canal. Muito obrigado, Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Obrigado por sempre interagir conosco nos comentários. Deus abençoe a sua vida. Aqui nesse canal nós temos uma professora que é a professora Graça Barros, diaconisa Graça Barros, que ela é pedagoga. Também está chegando mais uma professora para somar aqui conosco. A lição de hoje será a lição de número 7, que traz aqui um título muito edificante, muito relevante para o nosso estudo. É fundamental cultivarmos uma vida de oração. Esta lição ela será ministrada no dia 15 de agosto em toda a igreja que se utiliza a nossa revista Betel Dominical Adulto, certo? E toda a nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Para você que não me conhece, eu sou Luciano Alves, pastor dirigente aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui na cidade de Nova Rosalândia, Tocantins. E os nossos pastores presidente é o pastor Silvano Cardoso e a pastora Maria Ibanilza, o qual já deixamos aqui a nossa paz também aos nossos pastores. Uma certa feita, uma pessoa comentou e disse: por que dizer que é pastor? Bom, isso é a nossa apresentação, né? Esse é o nosso ofício. Então, nós somos aqui pastores dirigentes aqui nesta cidade maravilhosa. O texto áureo da nossa lição está em Isaías, no capítulo 55 e o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A nossa verdade aplicada: todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade, a importância de uma vida de oração. Bom, nesta verdade aplicada, você já entende que todo aquele que tem comunhão com Deus, ele compreende a necessidade. Ele entende que precisa ter uma vida contínua, uma vida diária em oração. Aí você pode perguntar: pastor, quer dizer que agora não vamos ter tempo mais para a família? Não vamos ter tempo para o nosso lazer? E o nosso trabalho, como é que fica? Para tudo existe um tempo. Para toda situação existe um tempo. Há tempo para a família, há tempo para o lazer, há tempo para o trabalho e há tempo também para a oração. Existem pessoas que, mesmo trabalhando, ele aproveita aquele momento que não tem ninguém falando com ele e ele ora a Deus, ele fica conversando com Deus em espírito. Existe mulher também que está fazendo as coisas de casa, está ali colocando uma máquina, quer dizer, colocando uma roupa na máquina para lavar, está lavando uma louça, está varrendo a casa e está conectada com Deus em oração. Porque o apóstolo Paulo, ele já deixou bem claro que nós temos que orar a Deus sem cessar. Porém, não é fácil, porque se você for levar
uma vida de oração na mente sem ter costume, a sua cabeça vai doer, você vai se sentir agoniado. Então, comece fazendo esse exercício aos poucos, certo? Então, aos poucos, o Espírito Santo vai te capacitando, o Espírito Santo vai te orientando como você vai vai fazer essa oração, como fazer esse período de oração a sós, no trabalho, nos seus afazeres de casa, aonde você estiver. Então, aquele que tem comunhão com Deus, ele compreende, ele entende a necessidade, ele entende essa importância de ter uma vida de oração. Por isso que o profeta, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, o Senhor se utiliza dele dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Chegará um momento que ninguém vai poder mais invocar ao Senhor. Só aqueles que partir com o Senhor para a eternidade, para viver uma vida com Ele para sempre, porque esta é a promessa que Ele nos fez. 1 João 2,25 está registrado que esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Porém, existirá pessoa que não vai ter esse privilégio de passar esta vida eterna. Então, é preciso invocar a Ele, é preciso estar clamando por Ele enquanto se pode achar. A Bíblia nos diz, o sábio pregador, dando um conselho à juventude, ele fala que a juventude ela precisa lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, porque vai chegar um tempo em que essa juventude vai dizer assim: as minhas forças acabaram, né? Quem dera se eu tivesse meus 18 anos, quem dera se eu tivesse meus 20 anos, mas como eu tenho já os meus 80, meus 90 anos, já não posso fazer muita coisa. Então, temos que lembrar do Criador com todas as nossas forças agora e buscá-lo enquanto se pode achar. Então, o objetivo aqui da nossa lição é ensinar a importância de uma vida de oração. É bom a gente explicar para a classe essa importância, né, que a pessoa tem que ter de levar uma vida de oração com Deus. Mostrar o que acontece quando a igreja ora, que é o segundo objetivo. E o terceiro objetivo, apresentar os resultados de uma vida de oração. Nós temos aqui o nosso texto de referência, que sempre nós lemos na classe, que está em Atos capítulo 12, versículo 1 ao 11, que diz: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns das igrejas para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a ele, a Deus. E Pedro, tornando assim, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Então, a importância da oração. Observe que nós temos que entender que acontece algo quando a igreja ora de uma forma unânime. Ali está orando em unidade, o mesmo pensamento, uma mesma entrega. Algo acontece extraordinariamente, como aconteceu aqui, para Pedro receber seu livramento, né? Então, é importante uma vida
voltada à oração. O nosso ponto introdutório, o comentarista, o Bispo Ferreira, ele traz aqui na sua introdução, dizendo que no enfrentamento da batalha da vida é fundamental que o discípulo, que o aluno, porque sempre seremos um aprendiz, sempre seremos um aluno, estamos sempre aprendendo. Então é preciso que este aluno, ele procure cultivar uma vida constante de oração. Existe uma diferença, aquele que é discípulo de Cristo para aquele que não é. Então, aquele que é discípulo, aquele que é aluno de Cristo, ele está sempre meditando na palavra, que é para receber orientação, direção do Espírito Santo e ter os seus momentos devocionais de uma forma contínua. Então, esse discípulo, ele tem que entender que a vida dele tem que ser voltada à oração. Então, ele fala que nessa presente lição nós vamos ver o exemplo da igreja primitiva, que tinha ali a oração como a sua mais relevante característica e os efeitos da oração na igreja e na vida pessoal dos cristãos era extraordinário, Então, agora nós vamos aqui para o primeiro tópico, a importância da oração. Quero fazer uma pergunta a você. Qual a importância da oração para a sua vida? O que a oração ela tem causado na sua vida a ser aplicada? Existem pessoas que dizem, eu oro e não vejo resultado. Eu oro e não tenho resposta. Eu oro e não tenho experiência. Então, tem que fazer uma autoanálise, porque alguma coisa está errada. A oração, ela tem resposta. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não está agravado, não está tapado para que não possa ouvir. A Bíblia vai nos dizer também que por causa da opressão do pobre, no Salmo 12 e o verso 5, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, Deus se levanta do trono. Isso é a palavra dele que fala. Então, a oração, ela tem que ter uma resposta. Então, qual é a importância da oração para a sua vida? A oração é uma das armas espirituais muito importante para o cristão. Quando o cristão ele está enfrentando uma adversidade, a primeira coisa que ele tem que fazer não é correr aos tribunais, não é correr a uma pessoa íntima a ele, mas é correr aos pés de Jesus em oração. E Jesus dará direção para esta pessoa, para ela tomar as atitudes corretas, as atitudes certas, baseada na direção do Espírito Santo. Então, a oração ela é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Isso quem escreveu foi Paulo no capítulo 10, versículo 4 de 2 Coríntios, falando para a igreja de Corinto que as fortalezas que são criadas na mente da pessoa, ela tem que ser destruída, ela tem que ser despedaçada no poder do diálogo com Deus. Então você tem que levar os seus pensamentos cativos à presença do Senhor. Você tem que dominar esses pensamentos e levá-lo cativo à presença do Senhor. Se esses pensamentos, eles estão te maltratando, eles estão te fazendo sofrer, se esses pensamentos estão levando você à angústia,
você tem que dominá-lo em nome de Jesus. Você tem que destruir em nome de Jesus toda argumentação contrária ao conselho do Senhor sobre a tua vida, levando cativo todos os pensamentos e destruindo toda as fortaleza criada por Satanás na mente humana. Então o Senhor te capacitará, o Senhor te dará força para você vencer esta situação. Então, para vencer as batalhas da vida, é necessário nós buscarmos o Senhor em oração, com sabedoria, certo? Então, a oração ela tem que ser uma prática constante, uma prática diária na vida do cristão. Vamos aqui dar um exemplo. O dia tem 24 horas. Se você dividir por 3, vai dar 8. Então, nós temos 8 horas para trabalhar, nós temos 8 horas para dormir, nós temos 8 horas para outros afazeres. É certo que nem todas as pessoas trabalham 8 horas, trabalham até mais. Mas quando temos uma vida disciplinada, que eu sei que não é fácil, manter uma vida disciplinada está relacionado você ter momentos para meditar na palavra, ter momentos para meditar com Deus a sós, em oração, ter momento para a sua família, para o seu trabalho, para o seu lazer. Então, não é fácil a pessoa dividir esse tempo, mas o Espírito Santo é aquele que capacita, o Espírito Santo é aquele que dá força, o Espírito Santo é aquele que nos orienta a gente conseguir ali dividir o nosso tempo. Então, a oração ela tem que ser aplicada diariamente. A oração diz respeito a diálogo com Deus, diz respeito a conversa com Deus. Existem pessoas que dizem assim, eu não sei orar, eu não sei como começar a oração. A oração é um diálogo. Você vai falar com Deus com total temor, reverência, conversar com Ele. É um diálogo que você vai ter. Nós temos na oração o momento de agradecimento, o momento que nós adoramos a Ele, o momento que nós confessamos a Ele os nossos pecados, porque em 1 João 9 está dizendo, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Nós temos o momento da petição também, que está lá em Mateus capítulo 7:7, pedi e dá-se-vos-á. Nós temos o momento da intercessão, que Paulo ele incentiva Timóteo a fazer deprecações, orações por todos os homens e pelas autoridades. Então, a oração, ela tem esses pontos fundamentais que nós temos que abordar no diálogo com Deus para se tornar uma oração eficaz. O 1.1 está dizendo assim, no nosso cotidiano, a importância da oração no nosso cotidiano. Por conta de uma vida muito corrida, infelizmente temos a tendência de nos aproximar de Deus da mesma forma, né? Aquela oração de caçador, você se ajoelha, dá o tiro e levanta. Por conta da correria do dia a dia, muitas coisas sobrecarregando você. Quando você chega no seu momento de oração, é como se não tivesse palavras. Você passa 1 minuto e levanta. Oração vai muito além disso daí. Oração é comunhão, oração é intimidade. Oração é quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar ali naquele diálogo. Como disse Judas em sua carta, no capítulo 1, versículo 20, orar sobre o poder da orientação do Espírito Santo, sobre o domínio do Espírito Santo, sobre
a pessoa do Espírito Santo. Isso é orar em espírito. É nós deixarmos o Espírito Santo nos conduzir naquele momento. Porque o nosso espírito é o canal onde o Espírito Santo repousa e nos inspira para nós conversarmos com o Senhor, porque Ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que intercede por nós com gemido inexprimível e nos ensina a falar com Deus naquele momento. Então, essa vida muito corrida, essa vida muito agitada, muitas das vezes acontece isso, de chegarmos a Deus também com aquela pressa, com aquela agonia e não termos um diálogo saudável. Não, e muitas das vezes nos levantamos dali do mesmo jeito. Não nos levantamos dali renovado porque fomos ali de pressa, com muita pressa, e não colocamos ali nossas necessidades, não confessamos nossos pecados, não tivemos aquele momento de comunhão, aquele momento íntimo com o Senhor. Então é muito importante na oração você ter calma, ter tranquilidade, ter ali um sentido racional, uma mente racional relacionado ao que você vai conversar com Deus. Então, não é pecado trabalhar, estudar, fazer atividade esportiva, namorar, ter filho, entre outros. No entanto, cometemos um grave erro quando, em meio a tudo isso, não encontramos um tempo de qualidade para uma vida de oração. Foi o que eu falei, que está relacionado à disciplina. Nós temos que disciplinar o nosso tempo. Nós temos que ter tempo para tudo. Então, o comentarista aqui, ele frisa muito bem, o bispo Samuel Ferreira, dizendo que não é pecado essas coisas, né? Nós trabalharmos, o jovem namorar, casar, ter filhos, porque isso é princípio, isso é bíblico, né? Ter os nossos momentos de lazer, aqueles momentos ali onde tem uma atividade esportiva, onde o jovem gosta de ir na academia, né? E etc. Então, isso não é pecado, mas temos que ter o nosso momento de oração, nosso momento de comunhão com Deus. Então, vamos agora para 1.2. Deus sempre está atento às nossas orações. Você que muitas das vezes pensa que está ali de joelho, não está sentindo nada. Você diz assim, a minha oração não está tendo efeito nenhum. A minha oração parece que não está passando o teto. Você está enganado. Naquele momento que você está falando com Deus, você não pode estar sentindo Deus, mas Ele está atento a cada palavra que está saindo da sua boca. E tem mais, todo o inferno treme se aquela oração que você estiver ali fazendo, com sinceridade,